sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E para esses dois versículos o título é, repita aí, Retorno ao Céu. De novo, retorno ao céu. Jesus fala aos seus discípulos acerca do seu retorno à casa do Pai e a necessidade então dele ter retornado ao céu. Isso é muito importante dentro da obra da salvação, o retorno de Jesus à glória. Esses dois versículos estão divididos da seguinte maneira. Lá em cima então nós temos retorno ao céu. Jesus diz: eu vou para o Pai, eu vou voltar para aquele que me enviou, eu vou para o Pai. E, de fato, ele já foi. E ele disse que os discípulos não perguntaram, versículo 5, ninguém de vocês está perguntando, repita aí, para onde vais? A resposta a essa pergunta é para junto do Pai, mas nenhum deles queria perguntar por medo de estarem ali perdendo Jesus. E o versículo 6, ao invés de perguntarem para Jesus para onde ele estava indo, Jesus vai dizer que a tristeza encheu o coração deles, portanto, o versículo 6, o título é, repita aí, tristeza no coração. A tristeza no coração que eles receberam diante da palavra de despedida, então, que Jesus havia dado para eles. Muito bem. Então hoje nós vamos ficar somente com o versículo de número 5, cujo título então é, mais uma vez diga, para onde vais? Para onde vais? Jesus disse, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Repitam. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Só as mulheres. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Homens. Todos juntos a última vez. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Aleluia. Muito bem. O Pai, para a realização da obra da salvação, ele enviou Jesus. Porque a pessoa de Jesus, o Filho de Deus, em Cristo Jesus, o Pai centralizou toda a obra da salvação. A obra da salvação planejada por Deus desde antes da fundação do mundo é uma obra centralizada no Filho, centralizada em Jesus. Por isso que a salvação não existiria se o Pai não houvesse enviado o seu Filho Jesus. O Pai enviou Jesus. Esse verbo enviou, ali, quando Jesus diz, mas agora vou para junto daquele que me enviou. O verbo enviou, no contexto do Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, o verbo enviou em grego é o verbo apostelo. O verbo apostelo é o verbo enviar. E é desse mesmo verbo que vem a palavra apóstolo. Apóstolo é uma palavra grega também, que traduzida para o português significa enviado. Por isso, Jesus é o apóstolo do Pai enviado para a nossa salvação.
Vamos ler um texto no qual Jesus é chamado de apóstolo. Hebreus, abra na sua Bíblia, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículo 1. Hebreus 3, 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Repita. Como vocês leram mal, viu? Daqui eu fiquei assim, meu Deus, que povo é esse? Leram assim, como se tivesse com a boca cheia de farinha. Não sai, o negócio não está enrolado, assim, está um negócio assim, ó, amarrado. Vamos desamarrar isso aí? Alô? Vamos desamarrar isso aí? Oi, ei. Vamos desamarrar isso aí? Glória a Deus! Dá um glória a Deus! Aleluia! Então agora leia de novo, vamos ver? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Este versículo, então, traz, dentre os muitos títulos dados a Jesus, dentro do contexto da Sagrada Escritura, Jesus também tem o título de apóstolo. Ele é o apóstolo, repita aí, apóstolo da nossa confissão. Por enquanto pula aí sumo sacerdote, mais uma vez, apóstolo da nossa confissão, Jesus. Apóstolo da nossa confissão, Jesus. Porque neste versículo o autor da carta aos Hebreus, sob a inspiração do Espírito Santo, chamou a Jesus de apóstolo. Porque a palavra apóstolo significa enviado. E Jesus foi enviado pelo Pai para ser o centro, o personagem central da obra da nossa salvação. Por isso que sem Jesus não há salvação. Tá? Sem Jesus não há salvação. Jesus é o centro da obra da salvação. Por isso o Pai enviou do céu o seu Filho Jesus. E o apóstolo Pedro pregou. O apóstolo Pedro, Jesus foi um apóstolo do Pai. O apóstolo Pedro foi um apóstolo de Jesus, que pregou em Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. O outro apóstolo, o apóstolo João, que nós estamos trabalhando o Evangelho, ele também escreveu na sua primeira carta que a vida está no Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, Jesus, o Filho de Deus, é o personagem central da obra da salvação. Isso é tão sério porque nós podemos pegar um exemplo, tá? Um exemplo do judaísmo, que continua sem razão a existir na face da terra. Com a primeira vinda de Jesus, com o envio do Pai, o Pai enviou Jesus à terra. Com a vinda de Jesus era para colocar um fim no judaísmo. O judaísmo era para parar de existir e que todos os judeus tivessem então que se
converter a Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus para a vida eterna. Mas os judeus, que eram do mesmo sangue de Jesus, consanguíneos de Jesus, descendentes dele segundo a carne, segundo Abraão, Isaque e Jacó. Por isso a Escritura diz que Jesus veio pregar primeiro para os judeus. Por isso Jesus, eu falei isso na quarta-feira, Jesus exerceu o seu ministério na terra, dando prioridade a pregar a palavra para os judeus, mas a Escritura disse que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus não creram em Jesus Cristo. Os judeus não receberam aquele que Deus enviou. Não receberam o enviado de Deus. Não receberam o apóstolo da confissão de fé cristã de salvação. Não receberam a Jesus como o Messias prometido e que está escrito em todas as escrituras do Antigo Testamento e que os judeus, já vinham há séculos lendo nas suas sinagogas, lendo no Templo de Jerusalém, lendo em todas as suas festividades judaicas, lendo os livros dos profetas, do profeta Isaías, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, Oséias, Miqueias, Zacarias, e também o Pentateuco de Moisés, os Salmos, incluindo muitos Salmos de Davi, os Provérbios de Salomão, Eclesiastes. Em todos esses livros do Antigo Testamento, o principal propósito desses 39 livros do Antigo Testamento era Deus instruindo o povo de Israel de que o Messias, o ungido, o Cristo, seria enviado, seria apostelo, seria o apóstolo de Deus, o apóstolo do Pai, o enviado do Pai para a salvação, e sem ele não haveria salvação, sem ele não há salvação. E os judeus o rejeitaram. Os judeus o rejeitaram. Muito bem, nós estamos agora vivendo naquele período que a gente lê nos livros de história, DC, depois de Cristo. E uma das realidades que existe no mundo aí depois de Cristo é o judaísmo. O judaísmo é uma religião que continua existindo, tá? O judaísmo é uma religião que continua existindo, tá? Continua subsistindo e vai existir, vai continuar existindo, porque ela faz parte de todo o sistema secular religioso, com todas as religiões que fazem parte deste sistema secular. O judaísmo vai existir até a grande tribulação, até o fim da grande tribulação, até a guerra do Armagedon. O judaísmo só vai acabar na guerra do Armagedon. E os judeus continuam lendo os 39 livros do Antigo Testamento nas suas sinagogas. Eles continuam lendo os 39 livros. A Bíblia deles não tem, é claro, o Novo Testamento. A Bíblia deles é só o que nós temos aqui até o profeta Malaquias, de Gênesis até Malaquias, é o que eles têm. Eles têm, então, os 3 volumes do Antigo Testamento. Os livros históricos, de Gênesis até Ester, os livros poéticos, de Jó até Cântico dos Cânticos de Salomão, e os livros proféticos, de Isaías até Malaquias. Eles têm esses 3 conjuntos, que eles chamam, então, de a lei, os profetas e os salmos. A lei, os profetas e os salmos. Em hebraico eles chamam de, a lei é Torá, os profetas Nebiim, e os salmos e provérbios e eclesiastes, os livros da sabedoria, livros sapienciais, Ketuvim. Torá, Nebiim e Ketuvim. São os 3
volumes do Antigo Testamento, que continua sendo por séculos aí, até milênios aí, em todo esse tempo DC, depois de Cristo, lido nas sinagogas, e nessas sinagogas eles oram, nessas sinagogas eles invocam o nome de Deus. O nome de Deus é o nome mais repetido, Jeová é o nome mais repetido em todas as páginas do Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento aí em português, você acha muitas vezes a palavra Senhor escrito com todas as letras maiúsculas, é porque em hebraico esse Senhor aí era Jeová, não estava escrito Senhor, estava escrito literalmente Jeová, o nome de Deus, eu sou, como ele se revelou a Moisés no episódio da sarça ardente em Êxodo capítulo de número 3. Eles invocam a Jeová, eles oram a Jeová, eles têm um grande respeito pelo nome de Jeová, eles não falam o nome de Jeová, no lugar de Jeová eles falam Adonai, que é Senhor, ou então eles falam Hashem, que é o nome, ou então eles falam El Shaddai, ou falam Elohim, ou falam El Elyon, El Gibor, vários títulos que eles têm em hebraico, para não correr o risco de tomar o nome de Deus em vão, como diz lá no terceiro mandamento, que Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Então os judeus não pronunciam o nome de Deus de forma alguma, porque eles têm muito respeito ao nome de Deus. E cada vez que eles leem lá na Bíblia e que está escrito Jeová e eles falam Adonai, eles têm que fazer uma inclinação assim. Todos os judeus fazem uma inclinação. O versículo mais citado por eles é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, onde está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eles leem, claro, eles leem em hebraico está escrito Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Então nesse versículo tem 3 vezes o nome de Jeová, e eles leem Senhor, eles leem Adonai. Quando eles leem esse versículo, eles leem desse jeito assim, que eu vou fazer aqui agora. Eles leem desse jeitinho, colocam, tem um quiparzinho, os homens têm um quiparzinho na cabeça, as mulheres um véu para cobrir a sua cabeça, e eles leem juntos dizendo, Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Cada vez que falam o nome de Deus, por respeito ao nome de Deus, eles fazem uma reverência, fazem uma inclinação e continuam por aí, então, só com o Antigo Testamento, lendo a Bíblia, os 39 livros, que é palavra de Deus também, senão não teríamos aqui na Bíblia Sagrada, também é palavra inspirada por Deus. E apesar disso tudo, eles não têm salvação. Viram, irmãos? Tem muitos judeus muito santos, muito fiéis, muito educados, muito obedientes pela sua religiosidade, que não trai a mulher, que é bom pai de família, boa mãe de família, bons filhos, judeus, os filhos participam do Bar Mitzvah, as filhas participam do Bat Barha, a filha abençoada, Bar Mitzvah, o filho do mandamento, fazem tudo isso aí em honra a Jeová, que é o Deus verdadeiro. E com tudo isso, não tem salvação. Por um motivo muito simples. Qual o motivo? Não tem Jesus. Para os judeus, o Jesus que veio, o Jesus de Nazaré, o Jesus que foi crucificado, para os judeus, ele não era o Messias verdadeiro.
Para os judeus, ele foi um falso Messias. Os judeus não creem nos 27 livros do Novo Testamento. Eles não têm na Bíblia deles os 27 livros do Novo Testamento. Eles não creem no Novo Testamento. Eles não creem em Yeshua. Eles não creem em Jesus Cristo. Só que a salvação é uma obra de Deus centralizada na pessoa de Jesus. Por isso, o Pai enviou Jesus. Quem nele crê, tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus, não tem a vida eterna. Mesmo crendo no Deus verdadeiro que é Jeová. Só que essa fé que eles têm hoje no Deus verdadeiro, que é Jeová, é uma fé incoerente. Porque se eles realmente crescem em Jeová, creriam também em Jesus. Por exemplo, os apóstolos, tá? Os apóstolos de Jesus, eles, antes de conhecer a Jesus, eles eram judeus. Eles eram frequentadores de sinagoga. Por isso, quando chegou no capítulo 14 de João, que nós já passamos por ele, estamos no 16, veja o capítulo 14, versículo 1. João, capítulo 14, versículo 1. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Repita. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Aleluia. Olha, presta atenção no que Jesus está falando aqui, tá? Muito crente não entende esse versículo aqui. Essa semana mesmo um veio perguntar: pastor, não entendi isso aqui. O que ele quer dizer com isso? Jesus está dizendo para eles assim, ó: vocês já creem em Deus. Deus aqui é Jeová. Vocês, como judeus, até agora vocês foram judeus, já credes em Deus. Isso aqui está no presente, tá? Esse primeiro credes aí está no presente. Eu creio, tu crês, ele crê, nós cremos, vós credes, eles creem. Jesus está afirmando aqui que eles, os seus apóstolos aí, eles já creem em Deus. Credes, vós credes em Deus. Presente do indicativo. E agora Jesus traz um verbo, o mesmo verbo agora no imperativo. Agora vem no imperativo, dando uma ordem. Continua crendo, tá? Continua crendo em Jeová, mas, repita aí, ó: crede também em mim. Crede também em mim. O que Jesus está dizendo para eles? De agora em diante, vocês deixam de ser judeus, vocês serão cristãos. Assim que os discípulos de Cristo foram chamados, ainda no contexto bíblico da Escritura, Atos 11, 26, quando foram chamados pela primeira vez de cristãos, para não mais serem chamados de judeus, eles são agora cristãos. Vamos citar um judeu. O apóstolo Paulo foi um judeu, apesar de que o nome judeu vem da tribo de Judá. E Paulo não era da tribo de Judá, Paulo era da tribo de Benjamim. As únicas 3 tribos que sobraram em Israel, porque as outras tribos foram misturadas com outros povos, com outras nações. As únicas 3 tribos das 12 tribos de Israel, as únicas 3 tribos que mantiveram suas genealogias intactas foram a tribo de Judá, porque a tribo de Judá é a tribo messiânica, é da onde veio Jesus, de onde Jesus nasceu e de onde os pais terrenos de Jesus vieram, tanto José como Maria,
vieram todos da tribo de Judá, que é a mesma tribo de Davi, de Salomão, tá? Vieram todos da tribo de Judá. As outras duas tribos que sobreviveram, junto com a tribo de Judá, foi a tribo de Levi, que eram os sacerdotes do Antigo Testamento e que ficaram servindo ali a Deus no templo de Salomão em Jerusalém. Então foram protegidos por Deus de serem disseminados entre outras nações, os levitas, a tribo de Levi. E a outra tribo foi a tribo que era o caçula da mulher amada de Jacó, que era Raquel, filho que ela teve que ele teve com Raquel. Ele só teve com Raquel 2 filhos, José e Benjamim. José virou 2 tribos, a tribo de Efraim e de Manassés. Essas 2 tribos não tinham nada a ver com o pai José, que foi um homem fiel a Deus. As tribos de Efraim e Manassés foram infiéis a Deus, foram idólatras, e por isso Deus exterminou essas tribos, fazendo elas se misturarem com os povos assíricos. Mas manteve a tribo de Judá por causa de Raquel, de Benjamim por causa de Raquel. Judá e Levi eram filhos de Lia, descendentes de Lia, a mulher que Jacó não amava, mas que foi escolhida por Deus para trazer a linhagem messiânica. E Raquel era a mulher amada e Benjamim, a tribo de Benjamim ficou aí. O rei Saul era da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo, quando ele era então o Saulo, nascido na cidade de Tarso, por isso Saulo de Tarso, ele era da tribo de Benjamim, mas ele estudou na escola rabínica de Gamaliel, um grande mestre sacerdotal, um grande mestre em Israel, e Paulo então foi formado aos pés de Gamaliel, em todo o conhecimento da religião judaica. E olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, que quando ele conheceu Jesus, tudo o que ele aprendeu do judaísmo, que antes de conhecer Jesus, para ele eram vantagem, ele considerou perda por causa de Cristo. Considerou como refúgio, considerou como esterco, em comparação com esse bem supremo de conhecer a Cristo e ser achado nele. Paulo foi um judeu, e um judeu brabo, dos fortes, e ele renunciou o judaísmo para ser um verdadeiro arauto cristão, e Jesus até o chamou também para ser um apóstolo fora do tempo, fora daqueles 12 apóstolos. O apóstolo Paulo foi o último. Ele dá esse testemunho em 1 Coríntios 15, que ele foi o último a ser chamado a ser apóstolo, e ele que se considerava o menor de todos os apóstolos, e mesmo indigno de ser chamado apóstolo, porque quando era judeu, ele perseguiu a igreja de Deus. E nas suas mãos muitos crentes foram mortos. Inclusive ele apoiou os crentes, segurou as vestes dos crentes, as vestes dos judeus que apedrejaram Estevão em Atos dos Apóstolos capítulo 7. Mas antes de apedrejar Estevão, Saulo estava lá no Sinédrio e ouviu toda a pregação inspirada de Estevão. Porque Deus estava começando a falar no coração daquele homem, e até que então Jesus foi ao encontro dele, e Saulo foi convertido. Ele é o apóstolo Paulo, foi levantado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, para, dos 27 livros do Novo Testamento, escrever 13 cartas. Por quê? Porque Jesus passou a ser o centro da vida de Saulo de Tarso.
E quando os judeus viram que esse Saulo de Tarso se tornou um cristão, os judeus se tornaram inimigos mortais de Saulo de Tarso, de Paulo, e quiseram persegui-lo de morte, porque eles consideravam a Paulo como um traidor do judaísmo por ter se convertido a Jesus Cristo. Esse então, amados, é para nós um ensinamento assim muito sério. O Pai enviou Jesus. Só em Jesus há salvação. Só em Jesus há salvação. Tá? Só em Jesus há salvação. Jesus não é uma religião. O verdadeiro e genuíno cristianismo bíblico não é uma religião. As denominações protestantes que não vigiarem, elas se transformam em religiões. A igreja bíblica, a igreja espiritual, a igreja sem placa denominacional, a igreja de Jesus Cristo, que é edificada pelo próprio Jesus sobre essa pedra, que é Ele mesmo, a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno prevalecem sobre tudo quanto é igreja chamada cristã, que não fica com a Bíblia apenas, mas que fica por aí criando suas próprias doutrinas denominacionais ou eclesiais. A igreja de Jesus Cristo não cria doutrina. A igreja de Jesus Cristo crê, conhece, ensina e vive a doutrina de Jesus Cristo. A palavra de Deus, composta de Antigo e Novo Testamento, porque o Antigo Testamento se compunha de profecias e promessas, e o Novo Testamento é o cumprimento de todas essas profecias e promessas na pessoa adorável de Jesus. Jesus Cristo é o centro das Escrituras Sagradas, Jesus Cristo é o centro da obra da salvação, e Jesus Cristo voltou ao céu, e parece que ele aqui estava meio decepcionado com os apóstolos, dizendo assim: e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Porque se perguntasse, a resposta seria: eu estou indo sentar no trono da glória com o meu Pai, porque vocês são a minha igreja, e a sede dessa igreja não é na terra, a sede dessa igreja é no céu. Ouviu, irmãos? A sede da igreja católica não é no céu, é em Roma. A sede do judaísmo é em Jerusalém. A sede de qualquer religião é em algum lugar. As denominações também têm a sua própria sede. A sede da igreja de Jesus Cristo é na Nova Jerusalém. E Jesus foi lá para a sede, sentar-se no trono, sentar-se na cátedra, sentar-se à direita do Pai, cumprindo o que Davi profetizou no Salmo 110, versículo 1, quando ele ouviu a própria voz do Pai falando com o Filho, o que se cumpriu na volta, no retorno de Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Em hebraico está escrito: disse Jeová para Adonai. Jeová é o Pai, Adonai é Jesus. O Senhor Jeová disse para o Senhor Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés.
É isso que o Pai está fazendo agora, colocando todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo Jesus. É assim que Deus está agindo. E Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Por isso, quando Jesus está falando aqui para eles que vai para o céu, Jesus não estava dando para eles uma notícia triste. Estou abandonando vocês, vocês vão ficar aí. Não era motivo para eles ficarem tristes, era motivo para eles entenderem que era necessário que Jesus fosse ao céu, para ser entronizado à direita de Deus, para ser glorificado à direita do Pai, e assim se cumprir a palavra de Deus, e a salvação então pudesse ser efetivada na vida dos crentes, e o Espírito Santo pudesse vir e encher a vida dos crentes, e os crentes pudessem ser pessoas cheias do Espírito Santo. Dentro desse discurso que nós estamos vendo em João, tem um versículo que Jesus diz isso: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Aleluia. Isso já foi cumprido. Quando Jesus foi entronizado nos céus, Ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja, para que a sua igreja seja espiritualmente fortalecida. Jesus entendeu bem claro que Ele, na sua natureza humana, para fortalecer a sua igreja na terra, Ele não podia ficar na terra como homem. Como homem, Ele tinha que ser glorificado no céu. Porque é como homem que Ele foi encarnado, como homem que Ele foi morto, como homem Ele foi ressuscitado, e como homem Ele precisava ser glorificado no céu para que a salvação acontecesse. E Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, na minha natureza divina, porque a natureza humana de Jesus não é onipresente. A natureza humana de Jesus, como a nossa, só está em um lugar de cada vez, e o lugar que Ele está agora é na Nova Jerusalém, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas na sua natureza divina, Ele continua sendo onipresente, e é nessa natureza divina que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Inclusive agora mesmo aqui conosco nessa reunião, Ele está dirigindo essa reunião, Ele está falando ao seu coração, Ele está alimentando a sua vida espiritual, Ele está curando a sua enfermidade aí. Nesse momento a sua dor vai desaparecer, porque Jesus é todo poderoso, Ele é santo, Ele está reinando de maneira absoluta à destra do Pai, e o Pai o coroou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós vamos assistir o cumprimento da profecia que Deus falou através de Paulo: todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, amados. Esse Jesus é maravilhoso. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso mestre, esse é o apóstolo da nossa confissão, o enviado pelo Pai para trazer para nós o presente da fé, o dom da fé, a graça da salvação, a justificação, o perdão dos pecados, a purificação dos pecados, todas as condições necessárias para a santificação. Tudo isso nós já ganhamos em Cristo Jesus, para, em meio a todas essas terríveis circunstâncias terrenas, nós sejamos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Esse Jesus que você conhece? Aleluia. Esse Jesus é
maravilhoso. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.